Olá! Hoje estamos começando mais uma edição do CASP Podcast. Hoje aqui diretamente do escritório Ronaldo Reis e Flávio Tavares. E nós estaremos hoje entrevistando o Mesaque Bombeiro, aqui ao meu lado, e o deputado Sargento Portugal. Então, minha amiga pensionista, fique atenta. As informações hoje são para você. E também nossos amigos veteranos. Fiquem ligados, porque hoje estaremos falando de assuntos altamente do interesse de vocês. Boa tarde a todos, como vão? Boa tarde, agradeço o convite e estou aqui para a gente poder esclarecer, aprender e compartilhar informações. Isso é uma obra de Deus que a gente vem executando. Ah, nós que agradecemos. Boa tarde, Mesaque. Boa tarde, estão as ordens aí como sempre, né? Desde 2015, ao lado das pensionistas, dos órfãos, das viúvas, dos veteranos e dos ativos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Boa tarde, doutor Ronaldo. Boa tarde, Seja Helene. É um bem-vindo. prazer estar aqui de novo, tá? Falando com vocês, esclarecendo aqui com nosso amigo Sargento Portugal, nosso amigo Mesaque Bombeiro. São pessoas que lutam pela classe. A gente está aqui para poder esclarecer as várias dúvidas, né, que os inativos e as pensionistas têm. E como sempre, aqui na CASP, a gente sempre tem uma mensagem para cada um. Então, aqui dentro da cápsula tem uma mensagem, e aqui a nossa cápsula é especial dos nossos 3 anos, que a gente está fazendo 3 anos agora, nesse mês de... Porque é sempre importante. Então, a nossa bala tem um formato de coração, porque a mensagem é para o seu coração. Então, para confortar o seu emocional, é sempre a palavra cai certinho para o que você está precisando. Então, as pessoas até falam, mas como que você adivinha? Eu falei, não sou eu, é Deus que trabalha. Amém. Então, vamos começar. O senhor quer começar, doutor? Claro, exatamente pelo aquele assunto que todos, né, os inativos e as pensionistas sempre querem falar, querem sempre perguntar, né, sobre a GRAM, a Gratificação de Risco de Atividade Militar, que a Lei 9537, ela fez a exceção, não colocando lá os inativos que passaram para a inatividade antes de dezembro de 2021, né? Então, o que a gente tem hoje em dia são os inativos ainda tentando judicialmente obter a implantação do seu contra-cheque. Os ativos de depois da Lei 9537, eles têm essa GRAM, e fica esse desequilíbrio, né? Hoje você tem uma classe que ficou lá para trás e a outra, ou seja, há uma diferenciação entre os militares. Isso não é bom, né? E o que acontece? Hoje o Poder Judiciário aqui do Estado do Rio, o Tribunal de Justiça, ele entende que apenas aqueles que foram para a inatividade depois do advento da Lei 9537, eles têm direito à GRAM. E a justificativa do Poder Judiciário seria que os inativos que vão lá desde a Emenda Constitucional 41 de 2003 até 31 de dezembro de 2021, eles não teriam direito à paridade e integralidade, né? Isso é um fato que decisões do Tribunal de Justiça que nos preocupam bastante, porque parece, né, de acordo com essas decisões, que já aqueles que foram para a inatividade nesse período, pode ser que um dia eles percam a paridade e integralidade. Então eu gostaria de perguntar ao Mesaque, ao Portugal, o que eles pensam sobre isso e o que a gente pode fazer em relação a garantir a paridade e integralidade para os militares desse período, né, de 2003 até dezembro de 2021, e quais são os planos, né, em relação a essa, né, a GRAM, que é uma coisa que todos aqui que vêm ao escritório, todos estão sempre ali lutando, poxa, por que eu não recebo a GRAM? Se eu sou militar, eu tive no combate, eu tive lá cumprindo meu dever, e hoje eles têm e eu não tenho, né? Isso traz uma inquietação muito grande, e é uma coisa que se vem arrastando desde 2022. Então a pergunta é essa: o que a gente tem para poder garantir a paridade e integralidade, né, e também garantir uma possibilidade de um vislumbre deles terem a GRAM? A gente vem fazendo uma luta em defesa da paridade desde 2022. Assim que a Lei 9537 de 2021 ela entra em vigor, em janeiro de 2022, a gente já faz a primeira marcha lá do Largo do Machado até a porta do Palácio Guanabara, agrupando os veteranos e pensionistas. Fizemos 3 marchas naquele ano de 2022, pedindo paridade e GRAM para todos. Então, assim, a gente vem defendendo já essa pauta há muitos anos. Só que, ao longo desses mais de 4 anos, a gente também vem entendendo melhor a lei, né? Estudando melhor a lei,
e entendendo assim a dificuldade de implantação da GRAM para todos, porque os anteriores a 2021, os veteranos anteriores a 2021, eles possuem o adicional de natividade e a diferença de soldo, né, que é chamado popularmente de posto acima, não é isso? Então o senhor, como advogado, pode até esclarecer para nós, caso eu estiver falando aqui algum equívoco, o senhor pode até me corrigir. Mas então, com base na Lei 9537, que estava bem claro lá no artigo 41, que a gente tentou fazer o 42, que acabou sendo vetado, no 41 já colocava ali uma proibição de acúmulo da GRAM com esses direitos adquiridos da lei anterior. Fato é que quem estava no abono permanência, por exemplo, de 2021 para frente, eles tiveram que optar. Até hoje, quem estava no abono permanência, quando ele vai para a reserva, ele tem um direito de opção, se ele quer ir com o posto acima e o adicional de natividade, ou se ele quer ir com a GRAM. O fato é que essa lei dividiu a tropa. Ela colocou um grupo de diferença de regime, que eles chamam de regime diferenciado. Então, anterior a 2021, ele tem 27% a 30% a menos no salário do que os ativos e do que os veteranos de 2022 para frente. Só que nós temos dois grupos de veteranos hoje. O veterano com GRAM e veterano com posto acima e adicional de natividade. Que ganha menos. Exatamente. 27% a 30% a menos. O direito de opção, né? Como você falou, o direito de opção da Lei 9537 ele também deveria ter sido estendido para os inativos. Na minha opinião também. Já que havia lá uma emenda do Poder Legislativo para que isso fosse colocado e foi vetado pelo então governador. O senhor, como advogado, talvez possa até nos esclarecer que a gente ouve que nos grupos, aquele artigo 42 foi vetado porque os direitos adquiridos não poderiam ser perdidos, né? Ninguém poderia abrir mão do direito adquirido para pegar a GRAM. Só que a gente entende que o governador, o ex-governador, ele não vetou porque ele estava protegendo o direito adquirido de quem estava lá atrás, de 21 para trás. Ele vetou por uma maldade, porque ele não queria dar paridade para os nossos veteranos anteriores de 2021. Na minha opinião, ele usou de maldade ao vetar aquele artigo 42 e não dar a oportunidade dos veteranos anteriores de 2021 trocar os direitos adquiridos por uma gratificação mais vantajosa, porque ele ia colocar na ponta do lápis, ia chamar o contador lá e faz a conta aí para mim. A mesma tirando o meu imposto de renda, que é tributado e tal, quanto é que fica aí? Se você abrir mão disso para pegar a GRAM, você vai ganhar R$2.000 a mais, R$3.000 a mais. Quem é que não ia querer trocar? Eu não entendo se alguém não ia querer trocar por causa de uma diferença de soldo que na maioria dos colegas aí é R$300. Então você tem uma diferença de soldo no contra-cheque de R$300. Você, por causa disso, você não vai trocar por uma gratificação muito mais vantajosa? Então a oportunidade daquele artigo 42 para mim era a melhor forma de dar a questão da paridade. Isso. E com a gente conseguiria, claro, tivesse essa opção, você conseguiria sobrepor as decisões do Tribunal de Justiça, que dizem que a GRAM é uma verba de caráter indenizatório e, como a lei não prevê que o inativo vai receber, ele não recebe. Então, assim, é uma boa vontade legislativa. Então, muitas pessoas falam assim, a gente não pode dar jeitinho nem fazer esqueminha, tem que trabalhar dentro da legalidade. Mas a lei não prevê que o veterano anterior de 2021 receba. Não é isso? Exatamente. Não é isso, doutor? Então, quando você vai lutar, você tem que lutar com a lei embaixo do braço. Não adianta. A lei ela pode ser considerada, na tua opinião, na minha opinião, inconstitucional, ela pode ser uma lei imoral, mas é uma lei que foi feita, está em vigor e ninguém conseguiu derrubá-la. Então, se ela está em vigor, como que a gente trabalha? Na minha opinião, hoje, já em 2026, 4 anos depois do advento dessa 9537, eu também enxergo a oportunidade da criação de um adicional de compensação de paridade, conforme foi feito agora recentemente com os triênios. Os triênios não voltaram para os servidores mais novos. Eles criaram uma ADF, que é uma adicional de desenvolvimento funcional, que tem umas características bem diferentes no sentido de obrigatoriedade disciplinar, de desenvolvimento, capacitação, né, de técnica e um monte de outras coisas, mas o 5% vai estar lá todo de 3 em 3 anos. Mas os 5% vai estar lá de 3 em 3 anos, os 10% do primeiro triênio vai estar lá, e no final da carreira, o mais importante é que aquele militar novo, aquele servidor todo novo, ele vai ter os 60% na carreira no final, ganhando igual a gente que tem o triênio antigo. E é isso que importa. Para mim, o que importa é ganhar igual. Não importa o nome, não importa a nomenclatura, não importa a característica. O que importa pra gente é que no final todos estejam ganhando a mesma coisa, porque não é admissível... Seja equivalente, né? Equivalente, não é isso? Porque não é admissível um colega
que correu com a gente pro socorro, que enfrentou o bandido lá, que enfrentou o aço da bala do bandido, esteja ganhando hoje 30% a menos de quem está na ativa ou de um veterano que vai para casa agora atualmente. Não é justo isso. Eu acho que é injusto. E para corrigir essa injustiça, a gente precisa de pessoas que tenham esse entendimento, esse coração, essa mente de ajudar o próximo, de ajudar as famílias que mais precisam, porque são pessoas idosas, já estão aí caminhando para o final de suas vidas e que não tem tempo mais de esperar 5 anos, 10 anos, 15 anos, até que se consiga talvez aquilo que ele acha que é o direito total, como os atrasados, uma grana em cima de posto acima adicional. Ninguém tem tempo para isso. É importante pegar Tem que ter opção, né? a igualdade salarial hoje e correr atrás amanhã Exatamente. dos atrasados e daquilo que você acha que é justo correr. Na minha opinião, é isso. Deputado, então, assim, em termos de Câmara dos Deputados, né, Poder Legislativo Federal, né, existe essa dificuldade da gente entender muito bem o que pode ser feito pelos nossos inativos aqui no estado do Rio, pensionistas, né? Conversando aqui, é importante que chegue para todas as pessoas que vão nos acompanhar Sim. os esclarecimentos, porque tem muita desinformação nas redes. Isso é muito preocupante para a gente, porque a gente não pode fazer de uma intenção política a dor das pessoas serem atrasadas ali na resolução do problema. Infelizmente, GRAM, como o senhor falou, ela acabou sendo uma plataforma política hoje para o mal. Pro mal. Mesaque falou bem. O que as pessoas buscam é o seu contra-cheque com valor ali e que o pagamento caia no dia certo. Se a gente tivesse a consciência de soldo, e que tudo tivesse ali atrelado ao soldo, evidentemente que o triênio, cada um dentro do seu tempo, que vá produzindo aquilo ali, o triênio, cada um teria maior do que o outro, com um teto de 60%. E a gente vê bagunças em contra-cheque. E eu deixo bem claro aqui para todo mundo, e pode ter certeza, se a gente tem esse problema, a culpa vai ser sempre dos políticos. Políticos que fazem politicagem em cima da dor da gente, políticos que não entendem o que a gente passa, né, porque nós somos militares aqui, nós três, entendeu? A senhora é uma pensionista, e a gente vai tirar proveito daquilo ali para justamente em cima da dor. Eu venho com uma consciência diferente, eu nunca tinha disputado a eleição, então a gente vem de movimento de rua, Mesaque do SOS, do Grupo Natas, acho que todos são movimentos reivindicatórios, a gente está sempre ouvindo, entendeu? As pessoas, as pautas, as dores, porque o veterano importa, o aposentado importa, a pensionista importa, o ativo importa, o colega reformado por cota que está passando fome dentro de casa com salário de miséria importa, o colega que foi excluído injustamente importa. Tem tantas coisas que a gente tem que falar e que por muitas das vezes foi deixado de lado. A 13954, que é a Lei Federal da Reforma, ela foi extremamente nociva para a gente. Ela não só tirou alguns pontos como o triênio, ela veio tirando o triênio, a licença especial, o abono permanência, o adicional na atividade, o auxílio moradia, o adicional na atividade, o posto acima, os 20% a mais. Botaram 17% de pedágio, botaram 35 anos, colocaram 10,5% no bruto. E na época todo mundo achou que fosse ser 10,5% do que excedesse o teto. Então, quer dizer, fomos enganados novamente e ainda só podemos contar 5 anos do tempo que a gente trabalhou fora. Isso foi a legislatura passada. O que a gente está tentando buscar agora é justamente corrigir. Só que essa correção, ela não é fácil, ela não é rápida. Se fosse fácil e rápido, como muitos falam aí, não, que quando eu chegar lá eu vou fazer. Sério? Como é que você vai fazer? Você faz parte de um grupo de 513, 512 mais você. E você acha que é o quê? Você apresenta ali e fala assim, a partir de agora pena de morte, a partir de agora todo mundo vai não sei o quê, todo mundo vai não sei o que lá. Eu vejo um montão de ilusão sendo vendida nas redes. Sim. E o que a gente espera é que as pessoas tenham consciência. Não, porque se eu for para lá, eu vou fazer isso e aquilo. Eu cheguei num governo muito mais pró a legislatura passada. E hoje eu tenho dificuldades, mas não de sentar e dialogar. Porque a parte mais fácil que eu falo, doutor, a senhora também, aqui quem vai nos acompanhar, é você subir do lado da tribuna, contra um outro lado, e ficar discutindo o sexo dos anjos.
Só que as pessoas que estão dentro do problema, elas não querem saber se um lado ou outro, ela quer a solução. Então elas ligam e falam o seguinte: pô, Portugal está lá e até agora nada, não foi feito nada. Não, foi feito. O processo está sendo feito. Legislar faz parte do processo. Legislar faz parte da entrega. Mesaque é pré-candidato a deputado estadual. Eleito. Começa a trabalhar em fevereiro de 2027. Ele vai começar a protocolar. Ele vai Porque começar. tudo tem as suas etapas. Tem a Não tramitação. pode pular nenhuma Tem a etapa. tramitação. A grande covardia é usar a dor e falar que eu sou capaz de resolver. Você não vai ser capaz de resolver rápido. Você é capaz de plantar a semente, molhar e aquilo ali prosperar. Só que as pessoas falam assim, mas eu não tenho tempo para isso. Mas infelizmente é o tempo da política. Sim. A não ser que parta do executivo algo de imediato para poder resolver. E mesmo assim vai ter apreciação. Vai ter veto, não vai ter veto, texto, como é que vai ser o Depois texto? o controle de constitucionalidade do STF. Tudo, vai ter tudo. Entendeu? Você pode aplicar aquilo ali, depois tem muita gente que fala assim, mas a gente vai derrubar os vetos e depois aquilo ali vai para... Não. Vai tentar derrubar a derrubada dos vetos. Então, quer dizer, eu deixo até bem claro isso, doutor, em Brasília, e eu falo, pegamos agora, fizemos uma correlação de pontos que a gente entende como importante. O piso nacional, eu acho importante. Sim. Você pegar uma regulamentação de carga horária, que nunca teve, eu acho importante. A paridade e integralidade nunca pode ser transformada num favor. Ela tem que ser garantida. Eu acho importante. Esses pontos que a gente está discutindo aqui, eu acho importante. Contribuição, se você contribuiu mais tempo, só pode contar 5. Para onde foi a contribuição? Pedágio. Você está sendo duplamente penalizado, porque além do pedágio, você tem 17% e mais 4 meses para cada ano que falta. No final das contas, você está sendo penalizado 2 vezes. Entendeu? Então, tem tantos pontos que a gente entregou o manifesto, e agora mesmo, o ministro da Justiça, nós entregamos tudo aquilo que nós produzimos em 3 anos, e falou assim, peça para o presidente da República alguns pontos, isenção de imposto de renda, pede para ele fazer o habite seguro, pede para ele fazer por cima. Não tem vaidade. Não precisa mencionar o número do projeto, não precisa mencionar que foi o Sargento Portugal ou qualquer outro parlamentar, não precisa mencionar o partido político daquele parlamentar, porque o nosso partido é o povo. A gente não pode deixar grupo político, partido político estar acima da nossa dor. Entendeu? Então, eu defendo muito isso, a autonomia. Eu me coloco sempre à disposição para as pessoas que trazem para mim demanda para poder escrever. Não sei tudo, não tem como saber tudo. Talvez se eu vier a escrever algo, eu deixe faltando uma vírgula ou um ponto, pode fazer toda a diferença. Como fez agora no Propag, o único deputado federal que colocou e segurança pública foi eu. Mas olha o detalhezinho, lá estava saúde e educação. Eu só fiz o quê? E segurança pública. Onde estava saúde e educação, eu coloquei e segurança pública. Aí é o que eu falo, a desinformação que rola às vezes nas redes, falaram o seguinte, isso não tem garantia de pagamento de salário. Sim, mas tem como desafogar as contas. Exato. Claro. E desafogando as contas agora, gostando ou não gostando, começou a vir a previsibilidade de pagamento daquilo que um governo anterior Esse é de direito, né? deixou para a gente. Nós temos em aberto segunda parcela, terceira parcela de um acordo que foi firmado pelo governo passado. Paga em 3 vezes. Já tem previsão no Diário Oficial. Por quê? Desafogou as contas, por um lado. O Propag desafogou. Aí você tem um atual governador de estado que é um homem da justiça. É um desembargador. E, por nossa sorte, a área que ele atua melhor são em finanças públicas. Ele está cortando e mostrando que tinha como pagar e que tem como pagar. A nossa esperança é que venham os 2 pagamentos, com essa previsão já em Diário Oficial, que possa pagar 23, que já era para ter pago em 24, a recomposição, a inflação, então não é aumento de salário, 24 para 25 e 25 para 26. Então a gente já está acumulando novamente 3 reposições. E já praticamente entrando no 26 para 27. Então, o novo governador, eu espero que o atual ainda consiga ajustar. O nosso pedido é que pague tudo. Porque nós não temos culpa.
Nós não temos culpa do dever de casa que não foi feito por governo passado, governos passados. O carioca, ele não tem mais tempo para festa. Ele tem que votar sério. Tem que escolher bem o seu governador. Ele não tem que pensar somente num grupo. É Ele isso. tem que pensar num todo. Então, a nossa sociedade precisa de segurança, precisa principalmente de alguém leal a ela. E o que falta no nosso governo é um governador que seja leal ao povo dele. Por exemplo, agora o nosso atual governador, Sim. que é o senhor desembargador. O que ele fez? Ele está sendo leal aos funcionários públicos. Então, ele está mantendo aquelas pessoas que fizeram o concurso, porque aquelas pessoas estavam totalmente desvalorizadas. Porque quem estava gastando ali o nosso dinheiro que a gente paga em imposto, eram os cargos comissionados. E isso assim, torna totalmente inviável, entendeu? São gastos desnecessários, cargos que não precisavam existir. Então, aquele cargo ali que ele estava sendo pago indevidamente, pode pagar uma recomposição, por Sim. exemplo. E assim, as pessoas têm que mudar realmente a mente delas, como elas pensam. Porque qual a necessidade delas? Elas têm ansiedade para resolver a questão e tem que ser rápido, tem que ser no tempo delas. E não é assim. Para a gente fazer as coisas de forma correta, leva tempo. Por quê? É necessário passar por todas as etapas. E ninguém faz nada sozinho. Entendeu? Isso é Para muito, superar os erros, né? isso é muito Ela deve, importante. a Helene até vai falar sobre isso. Hoje em dia nós temos aí o quê? Umas 4 classes diferentes de pensionistas. Sim, Que sim. são as da emenda, Tem antes da emenda 41. Isso, O pessoal do as antigo pensionistas Guanabara, né? paritárias, as pensionistas da emenda 41, as novas pensionistas que também são paritárias e as pensionistas do antigo É estado uma da salada Guanabara. mista danada, né? Se Porque me assim, permite poxa, também, porque são todas pensionistas, porque tem essa diferenciação, né? simplesmente complementar até a questão anterior das retiradas de direitos, porque para retirar direitos é muito mais fácil. É Eles muito fazem um rápido. pacote. Então, assim, eles vêm com um item, como foi feito lá em 2015, 16, no governo Pezão, eram 22 itens de retirada de direitos num pacote chamado Pacote da Maldade do Pezão, que nós derrubamos lá naquela nossa luta lá na LERJ, em frente à escadaria lá com o SOS Bombeiros. Só que quando tira um pacote de 20 itens, aí para lutar com o nosso parlamentar, que foi eleito pela nossa classe, que está lá agora para defender os nossos direitos, para restituir e recuperar os direitos perdidos, é muito mais difícil, porque não dá para ele colocar um pacote de 22 itens lá. Aí ele tem que fazer um projeto de aí mais um projeto de e aí dividir. No que tu tá falando, é para tu dar continuidade. Por exemplo, 10,5 no bruto. Quanto tempo demorou para descontar a gente? Foi assim, a gente tem né, hoje em dia quando começou. E agora como é que eu tô para desfazer? Isso aí. Eu acho que O uma das 10,5 maiores bruto pra voltar covardias 14,5. que houve na Lei 9537 foi os 10,5, porque antes você tinha para aquele que era inválido, que estava lá, coitado, na cama, né, tomou um tiro nas costas, estava lá, ele tinha um duplo teto do INSS. Né? Hoje em dia ele paga o 10,5%, assim como eu, que estou na reserva, ele paga as pensionistas foram exceptuadas nisso aí. Mas os inativos hoje em dia, ele pode estar bem de saúde, ele pode estar na cadeira de roda, ele pode estar em cima de uma cama, ele está pagando 10,5%. Eu dou exemplo do meu amigo. É uma injustiça terrível. Só parte das pensionistas também, porque tem um grupo que paga o 10,5 inteiro. Muito, né? Então, isso também tem que ser. Tem um amigo da minha turma que está na cadeira de rodas, né? Sofreu um acidente lá no quartel e ele pagava R$400 de contribuição em 2019. Pulou para R$1.200. E de uma hora para outra. De uma hora para outra. E o governo é tão covarde que a lei aprovada em Brasília tinha 2 anos para entrar em vigor aqui no estado do Rio de Janeiro. O governo começou, no mesmo mês, ele começou a descontar sem legislação, sem legalidade. Para prejudicar, ele é rápido. Sim. É quando nós estamos tentando explicar para as pessoas que o processo, agora, para desfazer, ele não é no nosso tempo. Ele não, assim, eu queria muito, eu falo a verdade, quando eu vejo as pessoas falam assim, que se eu for fazer e acontecer, gente, não é assim. Não é assim. E eu espero da política, independente de quem for ganhar
para o governo do Estado do Rio de Janeiro é que tenha uma conversa, e até o presidente da República, que fale o seguinte: por favor, daqui por diante, vamos fazer uma reunião com todos. Deixem lá fora, não só os celulares, não. Deixem lá fora o seu partido político. Verdade. Porque isso atrapalha muito. O teu grupo político, ele não pode estar acima do povo. E nessa divisão de partidos, eles acabam dividindo o povo. E dentro da tua casa, você briga com um lado. Eu lembro, por exemplo, converso com a minha mãe. Né? Converso com a minha mãe. Minha mãe falava comigo assim: você tem que parar de fazer aquilo ali, você tem que parar. Eu falei: não, não vou parar. Você tem que parar de fazer aquilo ali, você está sendo muito agressivo, não vou parar. Depois que tudo mudou agora, eu falei: e aí, mãe? Eu tinha me pedido para parar de falar do ex, né? Porque eu estava sendo agressivo e poderia ser interpretado de uma forma, entendeu? Ruim. Só estava preocupado até comigo, concordo. E agora? Quem estava certo, quem estava errado? Entendeu? Eu coloquei uma camisa chamada, que vem escrito assim: Recomposição Já. E fui numa festa no Cefap. Na realidade, uma formatura. E quando eu cheguei lá, foi um terror, uma camisa. A ponto do ex-secretário chegar assim: pô, cara, tira essa camisa aí, pelo amor de Deus, o governador tá ali, ele vai se ofender, que não sei o quê. Eu não tava nem aí pra ele. Eu não fui eleito por ele. Não gostava de mim. Por inúmeras vezes tentei procurar ele para poder levar demanda. Tirei foto lá dele, entregamos camisa do Natas para ele, para poder mostrar que esse cara podia fazer. Nós nos colocamos à disposição para poder levar a solução do problema inúmeras vezes. Teve um vídeo que o pessoal roda de vez em quando, um vídeo aí, aquele vídeo, entendeu? Tentando resolver o problema. Tentando resolver. Aí eu falei assim: mas ele. Uma coisa é você procurar a pessoa. Eu fui em jogo de Maracanã, atrás dele. Tem foto minha lá, que eu não tinha nem mandato, eu não tinha nada. Levando pauta, sabe? Aí, quer dizer, grupos covardes tendo falar assim: mas não falava, mas estava ali. Me pega bebendo com ele, me pega curtindo com ele, me pega zoando com ele. Vocês não vão pegar. Vocês não vão pegar. Entendeu? Então, quer dizer, eu espero que a gente tenha uma mudança de chave em outubro agora, de falar o seguinte: vamos governar para o povo ou vamos governar para partido político? Porque se for governar para partido político, vai ficar do jeito que dá. Desculpa. Porque agora eu desafio ao grupo político do ex-governador que venha e fale que o desembargador está acertando. Gente, pelo amor de Deus, vamos ter humildade. Entendeu? Você podia andar com o outro e falar o seguinte: não concordava. Se posiciona também. O que o outro fez eu não concordava. Eu tentei me manifestar. A gente está aqui para deixar as pessoas poderem se defender. Não é caça às bruxas. Mas não dá para nesse momento ficar quieto. O momento que a gente deveria ter de união, em que pega um desembargador que está à frente do governo do Estado, que está fazendo corte, e como a senhora falou bem, cargos comissionados, e tem colega do cargo comissionado de Portugal, mas eu trabalho. Não são todos. Nós sabemos que existem cargos comissionados que são fundamentais para a máquina poder girar. Sim. A gente está falando daquele que não tinha login, que não tinha matrícula, que não sei se tinha matrícula, eu não sei, não tinha crachá, que não tinha... fantasma, pô. A gente está falando desses casos em que a gente tem dúvida, né? O que fazia lá? Porque são esses que estavam lá fazendo o que ninguém sabe, é que tirou nosso pagamento, é que inflacionou a máquina, porque nós contribuímos. Cara, não tem uma categoria que fale assim: nós queremos aumento de salário. Eu não sei nem quando a gente vai poder falar sobre isso, doutor. Porque a gente está pedindo recomposição. Não é nem aumento. Inflacionário. E olha como é que a gente vai caminhando. Os novos agora, os novos concursados, esses caras só teriam isso de aumento. E através da promoção por tempo de serviço. Porque triênio, tudo ele perdeu. Então agora, movimentos que estão sendo feitos agora de forma assertiva, eu falo, por que também não fizeram lá atrás? Porque a 9537 não é de 2026. Então, tudo soa agora sim. Esperaram o defunto ser enterrado. Exatamente. Para poder começar a mexer. Porque não poderia se tocar no assunto anteriormente. Sabe? É que eu falo, o povo, ele não pode ficar nesse meio. Eu sou o sargento Portugal, policial militar há 26 anos. Eu estou dentro de um partido político para disputar a eleição. Eu fui colocado dentro de um partido e com certeza não foi para ganhar. Me colocaram ali, como colocam ele, como colocam os militares, para perder. Eles querem que a gente contribua em votos para uma nominata. Mas eles não querem o militar lá. Desculpa.
Eles não querem um militar sem rédea lá. Exatamente. Eles querem um militar Tem já... controle. Isso, eles querem um Manipular. militar Que já faz que não vai parte do falar. grupo, né? Então, Verdade. assim, eu peço muito a Deus que ele sente na cadeira com autonomia para ter cravada lá a bandeira do Corpo de Bombeiro, do funcionalismo público, em defesa da população do bem. É isso. Ele não vai ser só o mesaque bombeiro do assunto do bombeiro, como eu não sou o sargento Portugal que cuida só do assunto da PM. Eu sou um defensor dos direitos dos operadores de segurança pública, ampliei mais ainda, como guarda municipal, virar polícia municipal, eu defendo, como guarda patrimonial municipal, que é uma categoria que não tem um estatuto, entendeu? Pessoas que me procuraram com doenças raras, pessoas que me procuraram da causa do autismo, entendeu? Tem tantas causas que te procuram, o teu gabinete você não fecha a porta para o problema das pessoas. Você não tem como falar o seguinte, teu problema não me importa. Você está ali pago pelo povo brasileiro para fazer o melhor para o povo brasileiro e as categorias. Justamente. E aí, vou aproveitar aqui o Claro. gancho de vocês, falando sobre recomposição, sobre GRAM. Lá em 2023, em julho de 2023, Sim. quando voltou a GRAM, né? Porque a GRAM foi cortada em abril daquele Para as pensões ano. especiais, né? Isso, A senhora estava falando, eu não sabia nem que tinha tanto tempo. Foi em 2023 que foi Foi cortado, em né? 2023. E daí, quando voltou, o jeito que o governador da época, lá, o Cláudio Castro, arranjou para colocar, foi colocá-la como VPNI. Uhum. Mas isso ele não divulgou. Isso as lideranças responsáveis não divulgaram. Agora, quando saiu a decisão do TCE, todos já ficamos chateados, né? Porque, assim, tirou a possibilidade de manter a GRAM para os pensionistas especiais e também para aqueles veteranos e aquelas pensionistas que têm paridade e não conseguiriam, e fechou a porta para eles definitivamente. E a pensionista da emenda 41, que poderia pleitear aquele direito, porque ela tinha um adicional de inatividade no contra-cheque, e através da justiça pleitear aquele proporção, né, da GRAM, também foi fechada a porta para ela. Então, assim, para fazer as coisas erradas, tem maior facilidade do que para fazer as coisas certas. Então, qual a dificuldade que a gente encontra de fazer o que é certo? É passar pelas etapas, porque quem faz errado faz de qualquer jeito, assim como tem aí a GRAM, que ela foi colocada de qualquer jeito. Sim. É por isso que está nessa Sim. questão toda, por ter sido colocada de qualquer E essa jeito, de VPNI qualquer agora forma. vai vir uma recomposição salarial agora, em que essa VPNI não poderia ser afetada, porque nós estamos tendo uma recomposição salarial. A VPNI não pode ter aumento. Nós não estamos aumentando, mas- nós estamos tendo uma recomposição de perdas de 2016 até 2021. Era para ser 14 até 2021. Depois ficou 17. Aí Então você não colocaram pode afetar as pensionistas 17 a 21. Mas a já tão decisão da querendo. conselheira, é importante falar que a decisão lá da conselheira traz isso no seu escopo, né? De que Aumenta, ela não a pode ter VPNI aumento. Exatamente. Até mas- ela ficar, até ela for ser diluída dentro mas ela não usa só a palavra aumento, né? É. Ela usa reajuste e aumento, né? Não poderia sofrer nós reajuste. não estamos, nem agora nós não aumento. estamos tendo nenhum dos dois, né? Exato. Reajuste nem aumento. Mas o que, Nós que estamos isso tendo traz pra reposição. gente? A preocupação. A preocupação que traz é que se não pode ter aumento nem reajuste, a recomposição que vai entrar no pagamento mês que vem, agora em agosto, vai entrar para o pensionista A gente especial não que sabe. tem A VPNI? gente não sabe. Essa é a grande questão. A gente não Porque Porque isso é também- mais uma injustiça. Essa Exatamente. recomposição é de antes da GRAM. Aí ela não vai ter a recomposição dela antes da GRAM, Muito importante falar disso, né? É. entendeu? Que ela do ponto de vista antes da- jurídico. ela é antes da GRAM. Anterior, né? Ela não é do tempo da GRAM para cá. Então, vai tirar algo que é de direito, ou seja, para retirar o direito é assim, no estalar de dedos. Mas para recolocar, são Essa todos esses processos. Então, deputado, como que a gente pode formular uma lei que dê segurança, porque, ao meu ver, é isso que as pensionistas precisam. Porque a gente pegando tudo, todo o contexto de pensão, também, não tem uma lei que proteja as pensionistas, seja ela pensionista especial, seja ela pensionista da emenda 41, seja ela pensionista paritária, seja ela pensionista do antigo estado da Guanabara. Não tem uma lei que foi feita para proteger
a pensionista. Aqui, a gente tem o doutor Alessandro aqui no escritório Ronaldo Reis e Flávio Tavares. Então, uma coisa que ele sempre me diz é o seguinte: o Estado pode simplesmente acordar de manhã e falar assim: vamos tirar essa rúbrica aqui. E a gente Exatamente. não poder fazer nada para defender vocês. Então, tem que ter uma lei que guarde essas rúbricas das pensões para que o Estado, o Estado que eu digo assim, vamos dizer, o Sim. governador vigente, Sim. acorde de manhã e fala assim: Não eu vou posso interferir nisso. economizar dessa forma, E vou infelizmente, tirar essa rúbrica. infelizmente, a Lei 9537, que tem um nome lá no título de Lei de Proteção Social, ela desprotegeu as viúvas, órfãos Poderia ter resolvido inativos. esse problema das diferentes classes de pensionistas, na 9537. né? Mas não optaram em criar mais uma classe. No âmbito do Estado, enquanto o deputado ele vai responder, mas no âmbito do Estado, eu vejo que a 9537 ela precisa ser corrigida. Ela vai precisar de E a sofrer... 13954 também, a Sim, federal. aí em Brasília. Exato. Mas a 9537 no Rio de Janeiro, ela precisa ser corrigida, principalmente pela questão da emenda 41, que lá em 2003 já deixou em aberto uma regulamentação no Estado para as pensões militares. Exato. Infelizmente, levou 19 anos para eles fazerem uma lei de proteção social no Estado do Rio, e quando fizeram, não corrigiram a questão da emenda 41, deixando de fora um vácuo, uma lacuna de 19 anos de pensões sem a devida paridade corrigida, conforme já era para ter sido feito lá em 2021, a contar de 2023, de dezembro de 2023. As pensões instituídas a partir de dezembro de 2023 serão absorvidas, serão paritárias conforme a Lei 9537 de 2021. Não, colocou daqui para frente. Então deu a paridade de 2022 para frente, mas não corrigiu a paridade de 21 para trás até 2003, deixando 19 anos de um buraco e milhares de pessoas, de famílias, sofrendo com a questão da quebra da paridade de um Estado que levou quase 20 anos para corrigir e não corrigiu, e não protegeu, infelizmente. Exatamente. Nós temos que ter uma lei específica para pensionista. Sim. A lei da pensionista. Entendeu? Porque nenhuma pensionista escolheu ser pensionista. Que isso fique claro. Não existe nenhum privilégio em ser pensionista. Vocês têm que respeitar esse ponto. Eu deixo bem claro, eu sempre falo, se você pensa que tem algo, traga o marido de volta e ela abre mão do que ela está pleiteando. Porque no dia do fato, no dia do ocorrido, essas famílias são destruídas. Exatamente. Elas precisam ser reconstruídas. Verdade. A gente estava falando aqui sem estar gravando, justamente isso, que ninguém escolhe ser. Pensionista especial, então, né? Que o marido morre no cumprimento do dever. Em qualquer lugar do mundo, o combatente morre numa guerra, ele tem vários direitos, ele é tratado... Ela é surpreendida com a notícia, às vezes pela mídia, nem sempre às vezes pela própria instituição, pela corporação. Entendeu? Nós estamos com um projeto para garantir na emenda 41/03, entendeu? Que possa realmente garantir, que é o projeto de lei 240 de 2024, para ter ideia, os que falam, quando eu chegar lá eu vou fazer um projeto de lei de 2024, que está na CFT, Comissão de Finanças e Tributação. Já, só que o processo legislativo, ele começa igual um tabuleiro. Você distribui ele numa comissão, ele vai ser direcionado para uma comissão temática. Naquela comissão temática vai ter um relator que vai ler o teu projeto, ele pode concordar ou discordar. Colocar ali alguma alteração no texto ou não. Ele faz isso, apresenta o relatório dele e fica aguardando para entrar na ordem do dia daquela comissão temática. É distribuída a pauta da ordem do dia e as comissões, elas trabalham conforme o horário dela previsto, mas se começar a ordem do dia no plenário principal, as comissões param de onde estavam. Não dá nem assim, se a senhora estiver terminando de ler, não fala assim, vamos terminar isso aqui, não. Parou aqui, acabou. Então cai numa comissão temática, tem um relator, o projeto vai ser discutido no dia que ele entra na pauta. Se tiver sorte dele entrar naquele dia e concluir aquela pauta do dia. Normalmente, quem é contra pede vista. Normalmente, pede-se retirada de pauta. Sobre a mesa um pedido de retirada de pauta. Sobre a mesa um pedido de vista. E você tem que respeitar a tramitação. Aí vai mais uma, duas, e o tempo vai semanas, passando, né, deputado? E o tempo vai passando. Tanto que é 240 de 2024. Da autoria?
Minha autoria. Então, só é bom deixar claro que isso Pra aqui poder é esse corrigir, projeto 240 de justamente, 2024 de autoria e vou do deputado Sargento disponibilizar Portugal para pra corrigir senhora, a pessoa a também, emenda 41. para corrigir. Então não tem Muito aquela importante assim, falar ó, disso. não estão falando da gente, não cuidam da gente. Mentira, mentirosos, oportunistas. Porque se tivesse disposição, pegava esse projeto e compartilhava. E falava o seguinte, eu não concordo nem com o texto, mas não falar que nada está sendo feito é mentira, mentirosos, e só estão aspirando o quê? Uma pretensão política. Com a tua dor. Não querem saber de solução, querem saber de dor. Porque estão falando, já tem um projeto lá. E o grande problema das pessoas que elas dizem é o seguinte, poxa, Portugal, mas você vai vir candidato de novo? Eu estou vindo para a reeleição, sou pré-candidato à reeleição, para esses projetos poderem prosperar. Ter uma continuidade, né? Dar continuidade. Sabe por causa de quê? Porque o novo nunca vai falar que a senhora acertou e que isso acertou e que ele acertou. Ele vai querer ter o DNA dele no projeto dele. Aí o que acontece? Começa tudo de novo. O 240/2024, se a gente não estiver lá para defender, ele morre. E depois vai chegar o Zezinho da Mariola e vai querer escrever um projeto idêntico. Vai fazer um plágio e começando em projeto de lei /2027. E vai tramitar, vai tramitar, que vai tramitar. Então, quando você não tem a continuidade do teu trabalho, aqueles projetos realmente não vão adiante. Então, tem o projeto para poder reparar, tem o projeto para poder definir, como inúmeros outros, que nós estamos desfazendo tudo de ruim. Se eu não fosse trabalhador, eu não tinha ficado em 5º lugar no primeiro ano de deputado da casa, do que mais trabalhou. Eu não sabia nem que tinha esse ranking lá. Não é pago por revista, nem pago por matéria, não. De 513 eu fiquei em 5º. Eu falei, meu Deus. Ué, cheguei agora, como é que pode? No segundo ano eu fiquei em 3º. No terceiro ano eu não fiquei em primeiro, porque o vice-presidente da casa assina todas as proposições. Então é impossível você passar de todos os deputados. Mas eu fui ver a média que ele tinha antes dele ser o vice. 700 e pouco e eu 3.000 e pouco. Eu ficaria em primeiro lugar. Porque eu sou trabalhador. Porque eu ouço as pessoas. Porque eu coloco no papel e eu tento dialogar. Então Mas como você falou, não é que nem algumas pessoas estão falando por aí em redes sociais, né? sim, Que não é só questão de ofício. Que o senhor Não. não faz só ofício, é porque tudo começa através de um ofício. Nós que somos do judiciário, nós sabemos muito disso. sim. Porque tudo tem que ter um começo. Então, a gente tem que mover a máquina pública de alguma forma. Então, assim, as pessoas, o eleitor do Rio de Janeiro, ele precisa ter maturidade. Então, ele tem que saber como funcionam os projetos políticos. Ele tem que saber quais são as responsabilidades do deputado que ele está votando, para ele poder cobrar, para ele poder ter acesso àquele deputado. Isso aí. Assim também ao senador, ao governador, porque assim, as pessoas veem como se fosse assim alguém que ela é fã, né, um artista, e não é. É O importante. deputado, o governador, ele tem que ser próximo do povo. Mas é importante, Irlene, até mesmo dar continuidade ao trabalho. Por quê? Porque se você tem um projeto de 2024 que está tramitando, já passou por algumas comissões, e o deputado Sargento Portugal está tocando lá o projeto para corrigir a emenda 41 das pensionistas militares do Estado do Rio de Janeiro. Se as pensionistas, agora, por exemplo, vão pensar agora em votar no Joãozinho da farmácia, porque elas gostam que mora lá na rua delas. A chance do Sargento Portugal não voltar e esse projeto de 2024 para corrigir a emenda 41 morrer, porque quem entrar na nova legislatura não vai querer dar continuidade a esse projeto dele, vai fazer um projeto novo, vai começar do zero. Então, assim, o deputado Sargento Portugal, ele tem a minha admiração, por quê? Porque nós temos um projeto de 2015, que foi feito lá em Brasília, na época do então deputado Cabo da Ciolo. Eu posso até citar isso aqui porque Pode. um projeto de anistia dos bombeiros, lá de 98. O que o Sargento Portugal fez? Ele começou a cavar esse projeto para pegar a relatoria de plenário, para colocar embaixo do braço e fazer esse projeto andar, mesmo não sendo ele. Eu poderia começar um novo. Né? Eu falei assim, eu não vou levar em consideração o que o cara fez, porque é de 2015. Eu falei, não, eu tô pedindo relatoria. Eu tô pedindo relatoria. Então, quando alguém falar, mas tudo bem, e sobre o 240, o que você tem a dizer? Carga horária, Mesac, é de 2023.
Aí. 5967 2023. Porque aqui a gente está falando de continuidade. Exato. Continuidade. E assim Exato. como aqui no judiciário, a Então, gente é um entra desafio. com ofício, o juiz vai falar assim, mas não foi o advogado tal que entrou, por exemplo, foi o doutor Ronaldo que entrou aqui com esse ofício, porque aqui não está o doutor Ronaldo hoje. Ele vai pedir satisfação. A Sim. mesma coisa somos nós, eleitores, que devemos fazer. aquela Então, coisa, nós né? temos ali o deputado Sargento Portugal, que está ali com a nossa bandeira da emenda 41. Então, a Sim. gente tem que continuar ali investindo nele. Onde que está o deputado E para quem fazendo fala. e vai É. lá. Então vamos passar para quem fala. Então fala do 240. Fala. Fala o que você vai fazer. Fala o que você vai fazer com o que tem lá. E qual é o teu que está pronto. Se E não aquele tem. lá é prejudicial ou não, sabe o que acontece? Eu vou falar para vocês aqui, bem claro. A política não pode ser feita pelo amiguinho do amiguinho. Talvez ela vai ser melhor entregue pelo cara que está ali falando mais do que o teu amiguinho. Não transforme política no quintal de casa. Vocês não têm o direito de fazer isso. Entendeu? Enquanto a gente tiver política de grupo político, nós vamos morrer pastando. A dor vai continuar, não vai sanar. E vai ser personagens surgindo para poder não te entregar nada. Eu falo em Brasília, deixo claro. Lá em Brasília tem um plenário, tem os lados. Eu até fiquei surpreso, porque eu falei dos dois lados. Eu já subi de um lado do plenário, depois que eu vi que o lado que se coloca mais do lado fala mais do outro, eu falei, mas caramba, será que tem isso aqui? Só que o café é junto. Eu não vejo um café pro lado direito, nem pro esquerdo, nem pro café no centro. Não tem 3 cafés ali dentro. Tem um só. Uma televisão que todo mundo conversa. Não tem mesa lá do A, não tem mesa lá do B, não tem mesa lá do C. Tem quando você desliga a câmera, todo mundo conversando e dialogando, que é o que tem que ser. Faz O parte ódio, do parlamento, é justamente para que ódio, extremismo e grupo político está acabando com o nosso país. Eu acho que falta muito união. Outro dia eu vi o ministro da Fazenda falar que os militares eles continuam ainda nos tratando como privilegiados, que se aposentam cedo oneram a Previdência. Então, Mas não bota que morre cedo, né? Isso, Ele não coloca que a nossa expectativa de vida é 58 anos de idade. Levantado pelo Globo, que os militares aqui do estado do Rio eles têm um limite de vida de 64 anos. É isso aí. Poucos veem isso. Né? Uhum. A classe da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, a gente vê como a gente recebe muitos inativos Eu aqui. acho até que a idade é muito cima. Não, a última vez que eu vi era como eles 58 vêm anos. O Globo aqui, botou 64 Depois que que tá ele jogando fica pra 30 e cima. tantos anos na PM, como o inativo chega aqui, são poucos que têm a saúde plena. A maioria chega aqui com Todo mundo sequelas. chega com sequela, todo mundo. Entendeu? Então Debilidade. não é uma profissão comum. O PM bombeiro não é uma profissão comum. É Não uma profissão é, que não acaba com o indivíduo. É importante não falando, complementando isso, a questão do sequelado, do vitimado, é muito importante falar isso. Nossos reformados, que a gente está brigando muito para a questão do auxílio invalidez, né, daquela questão das gratificações, da majoração para eles também, dos pais com filhos com necessidades especiais. Já tá que- lá para majorar o soldo em 20%, e ó. Então, assim como a emenda 41 ficou 19 anos aguardando uma regulamentação e que não saiu direito, as outras questões do reformado, do pai com necessidade, filho com necessidade especial também estão aí. Aí vai passar um ano, passa 10 anos, 5 anos, 10 anos. Então, se a gente realmente não se unir e começar a trabalhar aquilo que o senhor está falando, deputado, de uma maneira muito contundente aqui, que é deixar de lado a questão de amizade, de grupinhos políticos, até mesmo de bandeiras, né, de bandeiras Senão de a gente não vai chegar a partido, lugar nenhum. e olhar para quem realmente trabalha pela causa, para quem trabalha as nossas causas, os nossos problemas, a gente não vai avançar. Ó, olha o que ele falou aqui. A gente tem que ser muito responsável. Talvez as pessoas não gostem de falar muito isso. Um ponto que a senhora falou primeiro, que eu concordo. Você escreve em Brasília para legislar e você invoca também órgãos para ter resposta. Não fiquei dentro da bolha de Brasília e não fico falando o seguinte, poxa, isso é um problema de Estado. Eu venho no Rio de Janeiro, entupo de documento para Ministério Público do Trabalho, para tudo quanto é lugar. Pedi reunião e peço reunião o tempo todo da bancada do Rio de Janeiro. São 46 deputados pagos pelo povo. Tá lá protocolado, eu fico suplicando para a gente poder falar de recomposição. Desde quando eu cheguei lá, eu falo de violência no Rio de Janeiro. E hoje eu vejo um montão de especialista falar de violência que não entende nada. Porque o caos estava no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um produto que ninguém quer comprar mais. Entendeu? Como tu falou bem,
não vai ter nenhuma pessoa eleita em outubro que 1º de fevereiro tenha a solução do problema. Nem o próprio governador ele vai conseguir. Então você tem que ver, através daquela pessoa que você confiou o voto, o que ela vai lutar para tentar te entregar aquilo ali. Essa é a resposta correta. Eu vou lutar para tentar te entregar. Porque se ele falar que ele vai resolver, ele vai estar mentindo. Verdade. Ele precisa do apoio de mais 69. Vai ter que ter luta. Se eu falar que eu vou resolver, eu vou estar mentindo. Então, Portugal, como é que você está fazendo? Eu estou trabalhando, eu estou entregando. Não existe aquela de você não fez nada até agora. Senão eu não teria escrito nenhum projeto, não teria realizado nenhum outro, não estaria tirando de uma comissão para outra para poder fazer aquilo andar e pressionando junto àqueles que podem resolver. Quando eu peço uma reunião com o ministro da Previdência, eu levo para ele contribuição, pedindo para voltar ao que era, tempo de o tempo que você contou, que hoje só pode contar 5 anos. A verbação, né? Eu peço para ele poder rever. Eu peço para ele derrubar o pedágio de 17%. Eu vou num convencimento do que foi muito nocivo e que ele, por ser próximo ao presidente da República, ele pode levar propostas da gente para ele. Quando eu me aproximo do secretário nacional de Segurança Pública e a gente fala de piso nacional, quando a gente vai no Ministério Público em Brasília e denuncia inúmeras coisas que estão acontecendo aqui, os colegas têm que entender que dificilmente, eu acho que impossível sair num boletim falando que conforme denúncia, nós vamos fazer isso. Não vou reconhecer. Uma simples compra do uniforme foi derrubado com a devida fundamentação. O bombeiro criou o uniforme laranja. A PM trouxe o uniforme agora novo azul. E denúncias mostrando que na Constituição Estadual o uniforme novo tem que ser fornecido. E não comprado. Não comprado, mas a tropa teve que comprar. 700, e a gente 600 sustentou reais, assim, não compre que está errado. Mas tinha pressão por parte, às vezes, de comando, de você comprar. Aí, não posso contrariar o comando, não posso fazer aquilo ali, e de repente cai. Aí quem comprou? Você está entendendo? Então, existe um processo, os processos são lentos. O próprio judiciário é lento. Sim. Muito lento. É lento. É lento. Temos advogados aqui, então se vocês falarem que é rápido, não tem. O judiciário é a última instância. Né? O que eu falo, é a última instância. É quando já está quebrado, a gente tenta consertar e é muito difícil. É porque você tentou esgotar todas as possibilidades. O senhor concorda, então, que a esfera política ela é muito mais... A esfera política ela é muito mais importante do que a esfera do Poder Judiciário. Para andar, né? Com as pautas. O Poder Judiciário, a gente vai correr atrás de alguma coisa, isso vai demorar, vai causar aquele sacrifício da demora para o inativo, né, para o pensionista. E às vezes a gente não vai conseguir. E por ser a última instância. Exatamente. É melhor articular, conforme o deputado do Portugal faz, né? Articular politicamente. Eu sempre falo isso, a capacidade de resolver o problema, ela tem que vir do Poder Legislativo. E assim, até para o governador e o presidente da República, para eles fazerem algo correto, assim, dentro mesmo da lei, vai demorar. Vai ter um é porque processo. É mensagem. Então, assim, nada é para ontem, é porque a gente vive num mundo de ansiedade. Então, todos estão ansiando pela solução, mas ninguém quer passar pelo processo, pelas etapas que mas existe uma as solução leis têm que passar. muito urgente, que é, por exemplo, a questão do crédito sexta. Tem coisas que dá para a gente construir a longo prazo, né? A gente aguarda passar pelas comissões e etc. Mas tem, por exemplo, os descontos indevidos do crédito sexta. Por quê? O Banco Master é um banco falido, né? Foi liquidado lá pelo Banco Central, né? Hoje o governo do Estado do Rio está pegando o desconto do crédito sexta e está ficando com ele. Exatamente. Então, assim... Nós entramos com várias ações aqui para pedir a suspensão desse mecanismo. Exatamente. E algumas foi... A gente conseguiu algumas, mas nem todas. Então assim, existe hoje, por parte do Judiciário, algumas ações vitoriosas na questão da suspensão do crédito sexta. Porque o INSS, ele fez uma resolução lá de suspender... Exato. As pessoas confundem, mas há uma confusão de que foi suspenso o desconto lá no INSS, mas também foi suspenso o repasse. Não suspenderam o desconto do contribuinte. Eles continuam descontando e não repassando para o Banco Master. É igual aqui no Rio. Continuam descontando e não repassa para o Banco Master. Fica para o Rio Previdência para tampar o rombo do buraco daquele investimento mal feito. A informação é que está querendo uma conta judicial. Exato. Mas o que acontece é que o contribuinte,
no caso aqui no Rio de Janeiro, 150 mil famílias de servidores públicos que estão afetadas pela questão do crédito sexta, ele pensa que os descontos não estão acontecendo lá no INSS e não estão acontecendo em algumas pessoas que não está acontecendo para todo mundo. O que está suspenso é o repasse para o banco. Isso aí. Então o que a gente precisa de imediato? Tem um projeto lá na LERJ que está em caráter de urgência. Aí é bom você colocar isso aqui. Deixar isso bem registrado, que isso vai ser divulgado para todo mundo, para o Ministério Público, Claro. para a nossa Assembleia Legislativa, para o governo do Estado. Nós não queremos aqui que o pensionista, que o ativo, que o veterano deixe de pagar o que ele pegou emprestado ou deixe de pagar um cartão consignado que ele comprou, ele usou na loja e tem que pagar. Não é isso. A gente está dizendo aqui que existe suspeita de fraude nesse banco, existe descontos indevidos, existem pessoas que já quitaram seus empréstimos, mas continuam descontando e ele não tem canal de comunicação que funcione com esse banco e que precisa ser suspenso de maneira imediata para que se haja então uma averiguação desses contratos, uma investigação para saber o que é certo e o que é errado. Ó, você comprou, tu tem que pagar. Você pegou emprestado, tu tem que pagar. Agora você não, você já quitou. Estão descontando você erradamente. A gente sempre viu muitos descontos regulares, porque ele não tem a quantidade de parcelas. Exato. A lei fala que tem que ter a quantidade de parcelas. Não tinha. E aí eu quero trazer, aproveitando aí o crédito sexta, do Rio Previdência. Saiu 3 bilhões, que foi constatado no final. Os assegurados ali do Rio Previdência continuam pagando e sendo negativados no SPC e Serasa. Para mim, essas pessoas não teriam que pagar nada, mesmo que elas tenham pego o empréstimo. Por quê? Foi tirado delas e não está sendo devolvido novamente. Lá do que elas já contribuíram, do que ela ainda está contribuindo para o Rio Previdência, foi tirado, foi roubado dela. Porque foi feito um investimento sem consentimento da pessoa. Então, é como se eu te roubasse e depois falasse assim, ó, vou te pagar com o teu dinheiro. Você vai me pagando e eu vou devolvendo o que eu tirei. Eu entendo a sua ponto de vista, eu até entendo, então, assim, mas é que quando você tira do Rio Previdência, você está tirando o dinheiro que ele ainda vai receber lá no futuro, né? Que, por exemplo, pode impactar as pensões. Né? Não é um dinheiro que é diretamente seu, né? Quando você fala assim, não, esse dinheiro aí é do aposentado. Não, o dinheiro do aposentado é que ele tem na conta dele lá no banco. O que ele vai receber mês que vem ainda está em poder do Estado. Então, assim, o Estado é que tem que prestar conta desse rombo. Quem tem que pagar esse rombo é o Estado. Sim. Entende? É o Estado. Agora, quem pegou emprestado, quem comprou com cartão na loja, precisa pagar suas contas porque é correto, Exatamente, é a forma normal. Agora, não pode, é o que o doutor falou, que você já falou anteriormente, irregularidades. A questão aqui é fraude, com descontos indevidos e irregularidade. O governador, cobrado a mais. O governador pode tomar providência sobre isso. E quem está pagando a conta? É porque Os contribuintes. Tem o que contratou, tem o que já quitou e continua sendo descontado, tem o que não contratou e está sendo descontado. Então, são inúmeros problemas dentro de um problema. São subproblemas dentro de um problema. Porque tem que ser explícito ali o número de parcelas. Então, tem colega, eu vou ser bem sincero. Desculpa o que eu vou falar aqui. Tem colega que pegou e que não quer pagar. Tu tem que pagar. Isso não pode. Ah, mas o valor é sério. Tu tem que pagar. Se você vai discutir que os juros é alto, ali é um outro problema. Recorra ao judiciário inteiro para poder sanar teu problema. Sobre o investimento que foi feito nos valores, o Estado também tem essa autonomia. Ele investir. Sim. É que deixe bem claro. Ele não pegou o dinheiro sem autorização escondido, não. Ele pode fazer essa movimentação. Não, e a LERJ autorizou depois. O problema é que ele investiu num banco que deu problema. Não, aí no caso ele também burlou aí, porque ele colocou os valores irreais. Não, aí assim. Na parte do é um maquiado. Então, mas assim, a movimentação. Mas ele podia movimentar o dinheiro? Podia. Podia movimentar. É porque muita gente fala assim, pegou nosso dinheiro sem nossa autorização. Ele podia fazer. Ele podia fazer. Isso tem que ser muito claro. Ele podia fazer. Só que ele apostou errado. E deu um problema. Hoje, o que eu vejo, até em reunião na Casa Civil, foi que os descontos estão sendo feitos para quem está ganhando uma conta judicial. Não está sendo passado para o banco. Então, deixe bem claro isso. Todo mundo vai assim, mas estão dando dinheiro para o banco. O que a gente coloca nas nossas ações aqui do escritório é exatamente isso. Dadas tantas irregularidades que aconteceram, inclusive da edição do próprio decreto, que ele pega uma margem do contra-cheque só para o crédito sexta. Dadas tantas essas irregularidades, falta de parcelas,
uma obscuridade em relação a juros, isso seja suspenso até que haja uma decisão Exato. final. Quem vai comprar o Master? Quem vai ficar com Exato. isso aí? É, Agora tem uma empresa tal. Vamos rever todos os Mas, contratos. e a negativação do nome, que a Helene falou que isso aí é uma covardia. Exatamente. Você Porque você continua tá descontando, pagando, Você tá e o teu pagando. nome negativado porque o dinheiro tá caindo na conta judicial e não tá indo pro banco. E o banco vai e coloca o teu nome no SPC e no isso Serasa. aí é uma Então, arbitrariedade. isso é uma arbitrariedade Entendeu? sem Isso tamanho, não uma pode. covardia. Por isso que Tu eu tá falei sendo o negócio descontado. que você tirou do seu dinheiro, você tá pagando de novo. Não, Tá sendo sim. ali tu tá sendo negativado. descontado, então não tem nem que discutir. Então você não pode ser negativado. Por exemplo, assim, um período que não descontou um mês. Sim. E depois veio igual qual pô, Portugal, desse mês não veio descontando, agora no outro veio 2. Eu entendo que sim. Eu entendo Sim. que sim. Porque, assim, se eu não pago uma conta de luz do meu mês, No no outro mês mês tem, seguinte não tem aquele Exato. dia. tem que pagar Não tem duas. aquele assim, ó, esse mês a gente ficou com pena de você. Tu contratou um empréstimo, eu acho que os juros alto, mas pegou quem quis. Criaram um facilitador ali que acabou te induzindo você pegar aquilo ali. Como foi no próprio BMG. O senhor lembra lá atrás, né? Lembra do BMG? O BMG era terrível. O Você BMG era tem- terrível. Você tem hoje uma ação civil pública do Ministério Público, que ela foi protocolada na Justiça Estadual, mas achou-se que a competência da Justiça Federal, em que o próprio Ministério Público reconhece as irregularidades do credicista, né, as várias irregularidades e a situação como está hoje do Master, e ele pede a suspensão. Porque criaram um Ou seja, o próprio facilitador Ministério Isso. nas sombras. Porque assim. o que o deputado falou é muito importante falar que criaram um facilitador, e eu diria até um pouco mais incisivo, eles induziram ao erro. Sim. Porque se você deixa uma categoria de 460 mil famílias sem recomposição salarial desde 2014 até Sem data de 2026, pagamento. com mais de. São anos e anos e anos de 2014 a 2026. São 12 anos você esperando uma recomposição salarial. Seu poder de compra lá no chão. Você não tendo mais como arcar com o remédio, com a comida, com a luz. Desesperador, pô. Aí ele vai te oferecer assim, ó. Agora no teu conta-cheque aqui tem uma margem. Tu sabia que tu tem Exatamente. tantos mil aqui de um Foi. cartão? Aí tu tem? Foi. Me dá esse cartão que eu vou fazer As minha pessoas- compra. as- Esse as- mês eu vou comprar o remédio do meu filho. Ô, Mesaque, Se aproveitaram Sabe pô, o que da situação acontece? da nossa. Eles criaram a dificuldade e sim. venderam a facilidade. Quer ver Foi uma o que coisa? fizeram com o crédito sexta. Normalmente, eu vou entrar no que você falou, muito bem colocado. Normalmente você faz um empréstimo para adquirir alguma coisa. Adquirir um bem. Essa foi para você botar o teu salário. Comida Exatamente. na O mesa. que não vinha de salário, veio através do empréstimo. E o que eu vejo, para todos os colegas que nos procuram, isso é importante, é que o costume do consignado não é mais por conta da taxa baixa para poder comprar um carro, para poder reformar a tua casa, para você poder fazer qualquer coisa, uma viagem, não. Hoje, o consignado, ele é desesperador para o cara poder pagar as contas dele em dia, porque ele não tinha previsão de pagamento. É isso, pô. Então, que fique claro aqui, eu não estou defendendo o banco e nem estou culpando o colega que pega um consignado. Só que o consignado, ele acabou virando uma complementação De renda. salarial. É isso. E quando eu vejo colega assim, ó, quando manda contra-cheque pra gente, é tanto empréstimo que eu duvido que um daquele ali tenha sido para ele comprar uma televisão para ele. Foi para pagar remédio, foi para pagar conta, foi para pagar Compra, colégio, foi pra comida. colégio, foi para honrar compromisso Comprar comida. de um Estado que não honrou com ele. Exato. E Sabe? daí- E aí o facilitador veio, como tu falou bem, de uma forma seguinte: primeiro deixa o cara definhar. E aí oferece isso. Aí depois eu ofereço isso. O cara só tinha, sabe por causa de quê? Uma taxa mais alta, com regra mais flexível. Às vezes você com o nome negativado. O cara diz assim, ó, meu irmão, mas se tu fosse no banco tradicional, e tu ia pagar muito menos, talvez você não conseguisse. Mas aqui, nós pensamos em você, e toma aqui, ó, é só você pegar isso aqui, E por mas isso, como é que eu pago? Não esquenta a cabeça com pagar. E sem falar, deputado, E que por muitos isso- desses investimentos do Rio Previdência, por exemplo, desses 3 bilhões aí, não foi só um investimento errado. Tipo assim, pô, apostei errado com esse banco aqui, porque Foi pensei que ia ter proposital. juros. Foi proposital, porque tem Exatamente. as investigações estão mostrando aí que alguns recebiam umas vantagens aí por isso fora. que a gente, nós aqui Entende? no Escola, Pra a gente poder entende botar que isso ali. tem que ser suspenso, porque há muita irregularidade. Ó, tá vendo aqui? A gente tá ouvindo de um Ah, advogado. muito Isso é o importante, porque você assim, pegou o empréstimo, você tem que pagar. Ninguém está discutindo isso. Isso. Tanto que eu falo para você, ó, cara, você pegou o empréstimo, você vai ter que pagar isso aqui. Ninguém vai. Você usou o dinheiro. Mas existem várias irregularidades que aquele que pegou o dinheiro, que estava numa situação, né, de Calamidade. dificuldade, de calamidade, ele tem que ser visto doutor, isso. ainda vou falar mais pro senhor aqui, para todo mundo que vai nos acompanhar. Não conte história fraudulenta. Eu soube de uma história em que um foi lá contratar, sentou na mesa,
na hora de discutir, apresentou um contrato em branco. Eu nunca assinei isso aqui. Puxaram Acontece imagens. muito. Acontece Puxaram muito. imagens. Assinatura falsificada, já pegamos vários Então, casos. puxaram imagem. O servidor lá sentado usou de uma caneta e depois de 5 minutos apaga a assinatura. Então aqui, o nosso conselho é você prejudicado mesmo. Corra atrás dos seus direitos. Por parte da política, suspensão, investigação, responsabilização. Cada um fazendo o seu Agora, não contratei, estou sendo prejudicado e tendo contratado, não faça isso. Porque você até prejudica o teu advogado na hora de te defender. Exato. Não, é isso aí. Exatamente. Aqui não é Não pode advogado mentir das pro seu causas advogado. impossíveis. Não, mas já tivemos vários casos desse tipo. Eu não usei o cartão de crédito consignado. Aí depois prova que usou. Aparece Não, a fatura lá. Isso fica muito Fala, meu ruim. amigo, olha, se você não Conta pode a mentir história pro teu verdadeira. advogado. Você não pode mentir para o advogado. Não pode. Você conta a história verdadeira. Peguei, não precisava, gastei, no tal. Acho que tudo que a gente está discutindo aqui é muito válido. Sim. E as estratégias feitas por advogados aqui é válido. Então, assim, a gente tem aqui funcionário público, pensionista, tem advogado, tem parlamentar, justamente para a gente falar o tempo todo para vocês. Falem a verdade. Porque o que a gente espera é que do outro lado também tenha a verdade. Só que veio muito mais mentira do que Exato. verdade. É. Mas não pode você ser o mentiroso na história. É, Deixa que esses aqui sejam responsabilizados e possam responder por todos os atos. E aí a gente resume, deputado, com a suspensão imediata de Sim. todos os contratos, para poder separar o joio do trigo. Então, se Sim. você suspender tudo, e aí você vai olhar lá, esse aqui tá fraudulento, esse aqui tá correto, esse aqui pegou mesmo, tem que pagar, esse aqui o juro tá abusivo, esse aqui já quitou, mas continua pagando, então ele tem que ser corrigido, tem que parar, tem que até que devolver para ele o que foi descontado a mais. A gente vem e assim a gente pressionando, como a senhora falou bem. Em Brasília a gente escreve, mas aqui a gente vem pressionando. Já tem denúncia no Ministério Público que eu fiz. Tem denúncia que eu fiz. Só que não é assim, denunciou, resolveu. Pode ver que vocês veem assim, ó, investigações que começaram no ano de 1900 Dom Pedro II, chegou agora à conclusão. Não é, eles não pegam o teu caso. É demorado, Eu só queria só concluir. Me permite só uma questão que o senhor levantou aí, que acho que é muito importante deixar registrado aqui. O senhor falou que essa ação do Ministério Público, aquela ação civil pública do Crédito Sexta da suspensão, Isso, suspensão. ela foi encarada... A última notícia que eu tenho é que ela foi protocolada aqui na Justiça Estadual e o juiz que pegou entendeu que é um problema de Justiça Federal. Então ela foi... Aí o que acontece com ela agora? Aí eu não sei se ela foi lá para a Justiça Federal, se lá foi declinada a competência para cá de novo. Tá? Então, quer dizer, é importante para a gente esclarecer isso. Assim, é uma coisa que é reconhecida a irregularidade, toda coisa, porque o Ministério Público já encabeçou essa bandeira. Uhum. Né? Então, isso é importante. E é importante falar, e nós temos denúncia feita pelo nosso mandato junto ao Ministério Público Federal. É importante. Então, tem. Então mas tem, quer dizer assim, a gente vai a nossa parte. Claro. Não é assim, se deveria, está sendo feito. Está sendo feito. É porque nem sempre vão falar o que está sendo feito. É mais fácil falar que ninguém faz nada, entendeu? Então não generaliza. Bota quem não fez nada. Bota quem não está dentro do problema. Eu, como funcionário público, eu não tenho como não fazer nada. Não, deputado, sabe o que acontece? É que a pessoa que está criticando e falando isso, ele entende que o não ser feito é o contra-cheque. Então, por exemplo, o desconto tá lá ainda, então ninguém tá fazendo nada. Não, tá sendo feito muita coisa para aquele desconto sair do contra-cheque, para suspender aquilo. É igual a grana e a paridade. Não tá lá, cadê a minha grana? Ninguém tá fazendo nada, ninguém fala nada. Não, tá falando todo dia, brigando todo dia. Que você só vai ver isso o dia que isso foi efetivado na prática e você vê no teu contra-cheque. Bastidores as pessoas não conhecem. Não consegue, e assim, às vezes também não querem falar. Tem gente que me liga todo dia para falar do mesmo problema todo dia. E eu dou aquela resposta, para isso, para aquilo ali, para aquilo ali. Aí eu falo assim, é por isso que eu não vou votar mais em ninguém. Eu até falei pro cara assim, então não vota mais em ninguém, cara. Né? É por isso que a gente chegou na situação que a gente chegou, né? Então não vota mais em ninguém, rapaz. Então, vamos lá. Nosso debate está muito bom, muito acalorado, só que nosso horário está se esgotando. Então, foi muito bom ter vocês aqui, todos esses assuntos relevantes para os pensionistas, para os veteranos, para os aposentados, aqui para o nosso estado do Rio de Janeiro. Quero convidar o deputado Sargento Portugal, que nós teremos uma palestra aqui, justamente sobre descontos bancários, no dia 5 de agosto, às 10 horas da manhã. Se puder comparecer, será muito bom, porque nós vamos estar ensinando aos nossos pensionistas, veteranos, aposentados, a como fazer esse cálculo para sair
desse endividamento, para quando for necessário pedir um empréstimo para fazer uma cirurgia, porque muitas vezes precisam, para comprar uma casa ou um carro, como fazer esse cálculo? Você que já está com super endividamento, com crédito sexta, como que você pode, com o salário que você tem hoje, melhorar e não ficar nesse sufoco todo que o governo, né, acabou colocando através dessas ciladas todas. Nós estaremos fazendo essa palestra aqui no dia 5 de agosto, às 10 horas. Então, convido ao deputado, convido ao Obrigado. MESAC Obrigado. para estarem presentes. A todos vocês que estão nos acompanhando aqui no CASP Podcast, venha no dia 5 de agosto. Não esqueça de fazer a sua inscrição e estaremos passando todas essas instruções para vocês. E aqui, uma pergunta para encerrar o nosso podcast. Queria perguntar tanto para o deputado Sargento Portugal quanto para o MESAC. Vocês hoje, se vocês pudessem tomar somente uma medida para melhorar a vida das pensionistas, dos aposentados e dos veteranos do estado do Rio de Janeiro, qual seria essa medida? Só poderia fazer uma coisa só. Qual seria essa medida que você tomaria para trazer uma melhoria para essas classes? Posso responder para a senhora e confesso que é uma pergunta difícil? Sim. Mas eu vou responder. Recomposição, ela atende a todos. GRAM, ela atende a um grupo. Se hoje eu pudesse resolver alguma coisa, eu colocaria ali de imediato a obrigatoriedade da recomposição. Exatamente. Eu não tenho como falar diferente. Eu espero que as pessoas entendam e não estou diminuindo o problema, porque a GRAM ela vai se resolver. E a recomposição ela precisa ter continuidade. Então a gente tem que ter a continuidade, porque o teu salário vai ter no mínimo a correção da inflação. A inflação E corrói a o salário GRAM ela dele. vai se resolver. Então, se eu pudesse apertar um botão hoje, eu falo o seguinte: eu quero a obrigatoriedade da recomposição. Eu sei que a GRAM ela vai resolver. E se eu apertar o botão da GRAM hoje, a gente deixa de lado a recomposição, que não vai ter responsabilidade daqueles que estão à frente. Então, se eu pudesse hoje ter o poder da caneta de decisão, a recomposição tinha que ser uma regra cumprida na marca. Porque eu sei que a GRAM ela vai resolver a qualquer momento. E é uma dor, uma ferida que não fechou. Eu não tenho direito de falar para nenhum que está acompanhando a gente aqui que tem que entender. Não tem que se entender. Mas garantindo isso aqui, você consegue respirar com o aparelho até resolver isso aqui. Sem esse aqui, você está definhando e você está morrendo. Por inúmeros fatores. Por desprestígio, desvalorização, tristeza mesmo de ter feito tudo o que você pôde durante a vida, aqueles que perderam a vida e não chegaram até o final. Então hoje, eu entendo como uma recomposição séria, garantida, ela te dá condições às vezes de você nem entrar em empréstimo, porque ela vai estar garantida para você ali. Então a recomposição com a previsibilidade de salário com data exata e a GRAM, porque eu sei que vai resolver no judiciário. Então hoje, se eu pudesse resolver, era a recomposição. Talvez pode ser que os colegas venham me criticar, mas não é isso. Eu não estou deixando o teu problema de lado. Mas eu estou falando só o seguinte: com isso aqui, você consegue suportar a dor até resolver isso. E seria algo que alcançaria a todos. A todos. Diante de tantos problemas que nós temos, que nem falamos aqui hoje, né? Porque não são só o problema do crédito sexta, o problema da emenda 41, ou o problema da paridade, da GRAM, mas a gente tem o problema do hospital, a marcação de consulta, falta de especialistas. Isso aqui não vai ser um podcast, vai ser uma série. São tantos. Verdade. Muitas das nossas não seria um podcast. Se a gente for correlacionar aqui, que eu acho que é válido, e peço até, desculpa te cortar, peço que a senhora faça um vídeo, até para a gente poder compartilhar nas nossas redes, sobre 41/03, sobre mitos e verdades, e o senhor também, um que possa fazer sobre crédito sexta, sobre mitos e verdade. Porque o nosso povo, ele carece de informação. A gente não aguenta mais desinformação. A senhora tem a expertise e a habilidade para poder gravar um vídeo desse, peço que faça, e até todo mundo que está nos acompanhando, vamos compartilhar o vídeo da senhora, e um do senhor, sobre esses dois pontos. Sim. Porque a gente falou de muitas coisas aqui, até para gente dividir por capítulo de dor. Porque tudo é dor pra gente. O banco é uma dor, o empréstimo é uma dor, 41/03 é uma dor, recomposição é uma dor. O que mais tem, gente, é dor. Sim. Então, assim, são capítulos de dores que você precisa saber a verdade de como você suportar o processo. Sim, então só complementando
a minha resposta, se eu tivesse o botão ali de resolver numa única medida, né? Já que a pergunta foi essa inicialmente, colaborando com a resposta do deputado Sargento Portugal, eu faço dele as minhas palavras só com um adendo, que a recomposição salarial, na minha opinião, seria o que resolveria para todos, mas pagando todos os anos atrasados. Não. De uma isso vez aí. só. Não, Então pegar de 17 a 21 e de 22 até 26. Então, Já assim, se chegando você. no 27. Chegando no 27, se você pega e aperta o botão, se eu pudesse hoje resolver o problema do funcionalismo público, ativo, veterano e pensionista, apertaria o botão da recomposição salarial das 10 anos. Pagamos tudo. 10 de recomposição, 57%, que eu acho que dá o acumulado. É isso aí, pagamos tudo. Pagamos É isso aí. tudo. Agora, paridade da Tá vendo? do adicional de compensação. Assim, tu melhorou o que eu respondi. Assim, Claro. é pagar tudo e não mais uma. Pagou tudo. Então Aí a gente sim. volta pro trilho. Agora vamos discutir os direitos Exatamente. violados. Que estão ali, que tem que ser resolvido e vai ser resolvido. Então, assim, pagou tudo. Não é mais uma, não é Não, mais meia. não. É pagar não é fração. tudo. É se hoje nós tivéssemos tudo, Porque tudo olha pro teu contra-cheque com tudo, o do senhor com tudo, o meu com tudo, ele com tudo. é 60%. Então, Ainda assim, tem o furo da grana. isso. Mas aí você sabe que tem tudo, porque esse aqui atualizado vai corrigir tua grana também. Exato. Então, ajuda a sustentar até essa correção. Assim, da mas recuperar tudo é exatamente isso. Pagar tudo Pagar de recomposição tudo. salarial atrasado numa única aperto de um botão é recuperar o poder de compra que a gente vem perdendo ao longo desses últimos 10 anos. É isso aí. trazer de volta isso. A tua oportunidade de você ter um salário como a gente tinha há 10 anos atrás. Porque, querendo ou não, lá desde o SOS Bombeiros de 2011 até 2014, nós tivemos um ganho real. O salário do soldado de saúde de R$ 956 para mais de R$ 3.000 em 2021. Então você tinha aqui um crescimento de mais ou menos 150%. É isso aí. E quando você chega agora em 2026, a gente regrediu muito no poder de compra. Hoje, nosso salário real ele é menor do que o que a gente tinha em 2021. Na verdade, para os veteranos piorou, porque eles não pagavam 10,5% do bruto. Então você ter 13,05% e entrar 10,5% de bruto, na verdade você teve 2%. Agora, só para encerrar o que a senhora falou que é interessante. Imagina, a gente consegue pegar toda a recomposição, a gente consegue voltar a alíquota do que era de 14.000 do que excedesse o teto, e aqueles que estavam fora voltarem a ficar de fora. A gente tem o imposto de renda, não é privilégio, mas justo, para a gente poder pagar. São coisas que a gente vem trabalhando dentro do processo. Entendeu? Para aquilo que fugir ao controle, aí exige judiciário. A gente estava conversando aqui. Uhum. Ah, mas isso aqui está cobrando, mas isso aqui foi faltando, eu deveria ter recebido. Os advogados vão ter a expertise de conduzir depois aquilo ali. Não dá para sair o produto pronto. Agora, receber tudo, como tu falou bem, eu acho que hoje devolveria o poder da gente pagar nossas contas em dia. É isso. E ia fugir de o quê? De tanto consignado. É Não isso. ia cair nessas pegadinhas e É você isso. talvez tivesse a oportunidade de procurar o banco com melhor taxa. E não o banco que é aquele ali, que é como se fosse um agiota. Pega se quiser. E pegou sendo com facilitador que a gente entende por muita coisa obscura por trás. Exato. Então, hoje é isso. Respeitar todos, a dor de todos. Ninguém está falando para abrir mão de nada. Eu não abro mão de nada. O que eu não consigo no administrativo, eu recorro ao judiciário, desde férias, indenização, de hora. Eu sempre recorri atrás do judiciário. Eu não abro mão do meu direito de promoção, de data retroativa. A gente precisa aprender a correr atrás do nosso direito, porque a gente aprende que o socorro, o direito não socorre e dorme. Entendeu? Então, assim, o convite está aceito. Entendeu? Nesse dia, peço à senhora também que seja transmitido de forma simultânea para inúmeras plataformas, porque aquele, às vezes, debilitado que não consiga vir numa palestra dessa aí, é interessante que ele, dentro da casa dele, às vezes, em cima de uma cama, numa cadeira de roda, pensando no nosso público mesmo que é sofrido, às vezes que está de dia de serviço, não vai poder vir. Talvez a senhora atinja um público aqui presente, mas também um público também muito grande que vai estar comendo, porque nós vamos usar nossas redes para explicar. Entendeu? Sim. Que dali está sendo verdade, não está pedindo para contratar ninguém, nem A, nem B, nem C. Cada um procure aquele seu que você mais se identifica, como na própria política. Não votem, encerrando já aqui minha participação, não votem talvez naquele que você acha o mais engraçadinho. Vá naquele que tenha mais conhecimento e não vote em grupo político. Vote no político que pense em dialogar, entendeu? Com todos, porque nessa de extremismo e lado, quem está perdendo somos nós. Exatamente. E aqui quero agradecer a participação do deputado Sargento Portugal, Eu que agradeço. também a participação do Mesac Bombeiro, Também agradeço. a participação do Dr. Obrigado. Ronaldo, que está sempre aqui com a gente, e nos acompanhe.
CASP Podcast. Aqui você sempre fica bem informado. Amém. É isso.